Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui analisando o Príncipe de Maquiavel e aqui nós vamos ver o capítulo 2, né, que são as formas de governo. Só que formas de governo da monarquia. Para o Maquiavel, existem algumas formas de se governar através da monarquia, que ele vai falar de príncipe, mas é basicamente a monarquia. Então ele vai dizer, olha, o primeiro de todos, né, o melhor, digamos assim, é aquele que é herdado, né, que é hereditário. Então na monarquia, se o rei morre ou abdica, ele passa para o filho dele. Ou seja, a monarquia, o governo, está no sangue do nobre. Né? O rei, a família real, está no sangue delas o direito de herdar o trono. Então, uma vez que a sociedade se organiza desse jeito e tem esse tipo de governo, essa transição ela é considerada boa. Né? Então, o Maquiavel vai dizer, olha, um governante que herda o trono, ou seja, ele não matou o pai, ele não fez uma guerra civil, ele não fez nada assim, esse sujeito será visto como um rei legítimo. Então, ele pode governar com tranquilidade. É como se não precisasse mais ler o livro dele. Então, como se Maquiavel falasse, olha, você nem precisa ler meu livro aqui, porque você herdou o trono, então, desde que você não faça nada de ruim, nada de bizarro, o jogo já está dado, é só você jogar o jogo. Claro que não, o livro dele continua dando algumas dicas, mas ele fala dessa maneira, né? Quer dizer, basta você não cometer erros. Né? E o livro dele meio que serve para você evitar esses erros. Mas o que ele diz é, uma vez que você herdou o governo, uma vez que você herdou o trono, estamos falando de uma época onde quase todo mundo é monarquia, então você não precisa ter muitas preocupações. Você só precisa fazer as coisas funcionarem como sempre estiveram funcionando. Então a visão do Maquiavel, às vezes, é uma visão meio conservadora, né? Quer dizer, olha, as coisas funcionam desse jeito, é só você não mudar muito, né? Agora, quando a gente pega, né, no meu livro que eu escrevi, né, o Pensar Política de Maquiavel e o Fazer Política de Dom João II, a gente tem uma análise mais crítica um pouco em relação a isso. Então, quer dizer, a gente pode pensar, né, que o Maquiavel ele está falando duas coisas, né? Uma mais óbvia, que é o seguinte, bom, já que você herdou, você não tem que ter tanta preocupação como um cara que conquistou uma região e agora tem que administrar uma região que ele não conhece direito, né? Aqueles famosos impérios que saem conquistando tudo e todos, né? Como é que o cara administra aquilo ali? Uma cultura diferente, um sistema político diferente, tudo diferente. Então, o Império Romano, né, conquista a África, Oriente Médio, Europa, enfim. Quer dizer, como é que você administra isso tudo? Então, o Maquiavel está dizendo, olha, se você só herdou o trono, é mais fácil, né? As coisas já estavam funcionando antes de você chegar lá. Agora, o que eu meio que analiso no meu livro é que, em parte, isso não é tão verdade assim, porque o fato de você herdar alguma coisa não quer dizer que você saiba lidar com aquilo. E nós temos vários monarcas ao longo da história humana que são traídos, são assassinados, sofrem golpes. Então, o fato de você herdar é algo, obviamente, pacífico, né? Na maioria das vezes é algo pacífico, é a melhor. De todos que ele vai colocar ali, essa é a melhor opção, as outras todas são horríveis, né? Envolvem assassinato, corrupção, golpe de Estado, conspiração e guerra. Então, obviamente, essa é a melhor. Mas a gente tem que olhar isso aí para até discutir um pouco essa questão de mérito, né? Que está muito em moda hoje em dia. Então, você herdou, logo aquilo faz de você apto a administrar. E, obviamente, Maquiavel está escrevendo num determinado contexto histórico onde sim, as pessoas vão acreditar nisso. Mas nós temos que lembrar que as pessoas não têm muita paciência com quem é só herdeiro. Né? Olha que interessante isso, né? Você é só o herdeiro. Então a gente pode ver isso na política. Né? A gente pode citar, posso, por exemplo, falar do Aécio Neves aqui. O Neves é uma família, né? Só lembrar do Tancredo Neves, e não foi suficiente, né? Tipo assim, claro que ele é um político que, né, tem muita influência, muito poder, mas não foi suficiente para ele virar presidente da República. Então quer dizer, a herança, ela é muito importante. Até o Maquiavel trata disso, eu trato disso no meu livro também, né? Mas a herança não é suficiente, né, para você chegar nesse nível de poder. Então, receber herança, obviamente, é muito bom, todo mundo quer. Você ter o famoso patrono, né, alguém que te banca, né, pode ser seu pai, pode ser um amigo, pode ser um aliado político, enfim, né, alguém que banca você ali, também é muito bom, mas quem disse que isso é suficiente? Então, o próprio livro do Maquiavel vai tratar disso, vai dizer, olha, beleza, você herdou, as coisas já estão funcionando, né, você já chegou com a casa arrumada, mas se você deixar o lixo acumular, vai encher um monte de rato na casa, um monte de barata, e as pessoas vão começar a ficar com raiva de você, vão começar a querer chutar você dali, mesmo que você tenha herdado tanta coisa boa.
Então, eu diria assim, né, o mérito ele é muito importante. Agora, a herança também, mas no fim das contas é o que você faz com essa herança, né? Mérito nesse sentido, né? O que você faz, né? Como você está usando esse recurso da herança. Então é algo que o Maquiavel vai tratar também, né? Quer dizer, bom, beleza, aconteceu uma coisa muito ruim com o seu governo, e aí, como é que você vai agir? O que você vai fazer? Porque é difícil você resolver o problema, né? Se você é só um herdeiro, né? Então você precisa saber agir como um príncipe, né? Mas a base já está pronta para você agir. Então eu acho que é até interessante a gente pensar como as coisas funcionam no nosso país, né? Quem tem uma base pronta, né, o famoso colchão, é muito mais fácil você arriscar, é muito mais fácil você tomar decisões malucas, você errar. Agora, quem não tem colchão nenhum, o cara não pode errar, porque qualquer erro que ele faz é catastrófico para a vida dele. Então é por isso que tem tanta gente que, né, não arrisca, né, não tem mérito, entre aspas. Por quê? Porque essas pessoas não podem correr esse risco, elas não podem sacrificar tanta coisa, diferente de um príncipe que é herdeiro, né? Então, debate bem legal esse. Então, pessoal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, e de buscar meu livrinho lá, certo? Tá aí na Amazon, tá no Google, tá no Kindle, tá no site da livraria, que é a Livraria Dialética, é uma das maiores livrarias acadêmicas do Brasil. Então não deixem de conferir lá, dar uma olhadinha e depois me dizer se vocês gostaram ou não, tá bom? Um grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês, até a próxima. E ele tá físico e digital. Hein? Tchau, tchau.